Então vamos ler lá. João 1, versículo 29, assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Verso 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o... Não, aqui é só eis o Cordeiro, estou empolgado. Eis o Cordeiro de Deus. Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. Verso 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas que quer dizer Pedro. Assim diz a palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, Santo Deus, nós te pedimos aqui nessa manhã a iluminação do Espírito Santo. Assim como João Batista, que era próximo de Jesus, familiar de Jesus, foi o conhecer como verdadeiro Cristo à medida que o Espírito Santo iluminou seu coração e mente. Assim nós dependemos única e exclusivamente da ação do Espírito Santo para rasgar os nossos corações, para quebrar os nossos corações, para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, e assim revelar a nós quem é o Cristo. Para iluminar a luz sobre a escuridão de nossas mentes, para que nós possamos contemplar aquele que é a única esperança na vida e na morte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir do verso 29, vamos verso a verso, continue com a sua Bíblia aberta. Verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa informação, ela é muito conhecida por nós cantamos ela, nós proclamamos ela, nós dizemos elas a todo tempo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está com uma NVI aí nas suas mãos, a NVI e a NVT traduz assim, né? Tem uma exclamação, né? Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia de João Batista aqui, ao chamar a atenção para Jesus, não é apenas quando a gente está vendo algo interessante, nós convidamos as pessoas a olharem para aquilo. É quando você está viajando, né, o Tiago, a Samara brincou com o Tiago, achei muito engraçado, vou compartilhar aqui. O Tiago antigamente dava exemplo só da Serra do Cipó, agora é só as estradas do Espírito Santo e tal. Glória a Deus, Tiago. Mas é isso, né? O Tiago está lá dirigindo, a Carla, olha amor, olha para você ver as montanhas, as árvores. Está só chamando a atenção, não é algo, né, tão significativo assim, por mais que seja tão belo. Mas aqui João Batista não é isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo, olha ali, ó, quando cutuca alguém importante, ó, você vê, não, olha de rabo de oi, né? Quando alguém quer fazer uma fofoca, né? Não olha direito, não. Eu sou péssimo nisso, porque quando você me fala uma coisa, quem que é? Aí, nossa, estava ali uma pessoa ali, não era para ter feito isso. Não, João Batista está ordenando. Vejam, esse é o Cristo que eu estou pregando. Olhem para Ele, não sou eu. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus. É uma ordem. A convicção de João Batista aqui, ela é muito importante e simbólica para a igreja. Por quê? Porque a pregação sobre Jesus, ela precisa ser carregada de convicção de que essa é a verdade que todos os seres humanos precisam ouvir. Você não está proclamando apenas mais uma informação.
Você viu? Você ficou sabendo? A notícia lá? Né? Você viu que o Cruzeiro ganhou do Uberlândia? Está todo mundo empolgado? Meu Deus do céu, para quê? Não é mais uma informaçãozinha que a gente compartilha um com o outro, que a sua tia lá, que a sua avó manda para você no WhatsApp. Não é isso. Aqui estava o Salvador de Israel, o Salvador do mundo. Essa informação não pode ser dita de qualquer maneira. Se isso não for a coisa mais importante que você tem a dizer para as pessoas, isso não significa nada. Não tem como ter meio termo. O Jesus é um cara bacana. O Emerson disse sobre isso aqui na semana passada, né? Esse meio termo com Jesus, ele não funciona. Vejam, olhem para ele, observem, aquele homem, ele é o Cordeiro de Deus. Quando nós pregamos, nós não apontamos para nós. Olhe para mim e veja como eu sou. Não, vejam, olha o que o Cordeiro de Deus fez na minha vida. E a figura do Cordeiro, ela é muito importante. Porque não é simplesmente, aqui João está só lembrando, talvez, de Abraão. Não, ele está lembrando tanto de Abraão, todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus provê um cordeiro. Ele está lembrando, quem sabe também, do Cordeiro Pascual, né? Do Êxodo, que há uma ordem do Senhor, através de Moisés, olha, matem um cordeiro, passem o sangue sobre os umbrais da porta, que o meu anjo vingador, ele vai passar de noite e ele vai matar todos os primogênitos. E só haverá livramento para aqueles a qual o sangue estiver sobre os umbrais da porta. Então, esse é o Cordeiro de Deus. Ele também está lembrando, quem sabe, do cordeiro que era oferecido diariamente para apaziguar a ira de Deus, como oferta de perdão ao povo de Israel no tabernáculo do Senhor. Pode ser também. Mas principalmente aqui ele está lembrando do cordeiro de Isaías 53, que é aquele cordeiro que foi esmagado em nosso favor. O de Isaías 53, ele é o mais usado no Novo Testamento, para ilustrar a figura de Jesus. Mas todos esses, eles nos lembram um pouco de Cristo. Foi por meio de Cristo que nós recebemos livramento. Foi por meio de Cristo que, em vez de nós sermos punidos, em vez de nós sermos sacrificados, foi Cristo que foi sacrificado. Foi Cristo que morreu em nosso lugar. Foi por meio de Cristo que a morte não nos venceu. A morte já não é mais um perigo para o cristão. Mas e o anjo vingador? Quem que ele vai pegar? Ele vai pegar sobre aquele que não tem o sangue do Cordeiro de Deus. Não é a nós. Porque sobre nós está o sangue de Jesus que nos traz livramento. E ele também é o Cordeiro que nos oferece esse perdão. Mas Cristo não precisa ser oferecido diariamente. O seu sacrifício é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Ele é suficiente para satisfazer a justiça e a ira de Deus. Ele é suficiente para fazer com que Deus torne você justo e aceito sem que Deus se torne injusto. Por quê? Porque agora nele os nossos pecados foram punidos. Então o seu perdão, por mais que ele é gratuito, ele teve um preço. Amém? E ele também é, obviamente, como profetizou Isaías, aquele que foi esmagado em nossos lugares. Se Cristo foi esmagado em nossos lugares, imagina o tamanho da encrenca que teríamos que enfrentar. Se Deus fez o que fez com Cristo, imagina o que Deus fará com aqueles que não têm Cristo em seu coração. Então esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que não somente agora, como a oferta diária que era para perdão e apaziguamento da ira de Deus em relação aos israelitas, ele não morreu apenas para o povo de Israel. Ele não morreu apenas para uma nação, um pequeno grupo. Agora esse Cordeiro de Deus, ele veio para toda a humanidade. Toda a humanidade aqui, eu quero que você entenda, meu irmão, que não significa que todas as pessoas serão salvas. A gente compreende isso. Eu sei que, às vezes, a palavra mundo ali dá uma balançada em nós. Mas a ideia de João é o seguinte: agora esse sacrifício ele tem um alcance que só Deus pode definir até onde vai. Quando nós temos o nosso discipulado lá sobre a expiação limitada, talvez uma melhor expressão seria uma expiação específica, nós entendemos isso. Que a expiação de Deus é para todo aquele que crê. E todo aquele que crê compõe todas as pessoas de todo o mundo, toda tribo, língua e nação. Esse é o Cristo de Deus, que agora não só tem um alcance específico na nação de Israel, mas agora ele encontra pessoas de todo o mundo. Mas a argumentação de João Batista vai continuar.
Então ele é o Salvador do mundo? Sim, ele é o Salvador do mundo. Me conte mais sobre ele. Vamos imaginar aqui um diálogo. Então João vai continuar, né? Verso 30. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem muito importante, um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Aqui João Batista está simplesmente dizendo sobre a natureza eterna de Jesus. Esse homem é mais importante do que eu, porque ele veio antes de mim. Ele é Deus. A sua natureza é eterna. Se a gente for imaginar, parece, para nós que já tem essa compreensão, parece tranquilo. Mas João Batista é um pouco mais velho do que Jesus. A gente lê lá que João Batista é um pouquinho mais velho do que Jesus. Então, vir antes dele não significava apenas que ele foi escolhido antes da eternidade, mas de que ele é eterno. A sua natureza é eterna. Então João Batista vai exaltar Jesus. Ele não é como um dos profetas, ele não é como um dos reis, ele veio antes de mim. Por isso ele é mais importante do que eu. Continuando, ele vai dizer: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Mesmo provavelmente tendo com Jesus vários momentos da sua vida, provavelmente, ele não tinha essa compreensão, o Espírito Santo não tinha iluminado a ele, que aquele homem era o Cristo de Deus. Nós dependemos do Espírito, meu irmão. Não acredite que você possa chegar a Cristo sem a ação do Espírito Santo. Não acredite que você, quando você lê a palavra de Deus e você, nossa, entendi isso aqui. Não ache que é só intelecto. Não ache que é só razão. É o Espírito Santo descortinando o seu coração, iluminando a luz sobre as escuridões do seu coração. Então ele diz: eu mesmo não conhecia, mas eu vim batizando com água. E aqui ele vai fazer um contraponto entre o seu batismo e o batismo de Jesus. Veja o verso 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, e aqui João faz uma outra conexão, ele refere-se ao Pai. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. O batismo que nós oferecemos às pessoas, você tem que batizar, você tem que crer, você tem que reconhecer Jesus. Esse é um batismo com água. Ele é simbólico, ele é muito importante, ele é uma ordenança do Senhor, mas ele não é suficiente para a salvação. O batismo de Jesus é suficiente para a salvação. João está dizendo: o que eu faço aqui é um ato que significa alguma coisa, mas o que Jesus faz não é algo que significa, é algo que transforma. O seu batismo é um batismo com o Espírito Santo. Entenda-se batizar com o Espírito Santo, ser encontrado por Senhor, ser salvo. Sei que talvez alguns outros irmãos pentecostais vão dizer: não, segunda bênção, tal, aquela coisa toda, até meio caindo de Jesus, né? Tem muita gente já entendendo um pouco mais de forma madura, mas não. Batismo com o Espírito Santo é ser salvo, é ter o seu coração de pedra removido por um coração de carne. E agora o seu coração que rejeitava a Cristo, aceita Cristo. Agora sua mente que não entendia as coisas espirituais, passa a compreender gradativamente as coisas espirituais. Agora o seu coração que era indisposto a obedecer e a amar a Deus, passa a ter agora capacidade por meio do Espírito Santo a obedecer e a amar a Deus. Agora o seu coração, que odiava a Deus, passa a amá-lo. Troca-se o objeto de adoração. Troca-se o objeto de esperança. Agora, se a sua esperança era você mesma, era o mundo, era as finanças, era a economia, passa a ser única e exclusivamente o Cristo de Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É você ter Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele continua: pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus, a natureza eterna do Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas mais um entre nós, ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, de novo, verso 35. João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E voltando-se, vendo que seguiam Jesus, lhe disse: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 da tarde. Aqui nós vemos a insistência na pregação. No dia anterior, ou dias anteriores, por assim dizer,
O ministério de João Batista era dizer a respeito de Jesus. Mas agora Jesus tinha se apresentado. Estamos aqui praticamente no 3º dia dessa narrativa. E agora 2 dos seus discípulos, escutando essa mensagem, identificando quem é o Cristo, segue a Jesus. O sucesso da pregação. A pregação tem como único objetivo apresentar Jesus Cristo às pessoas e fazer com que as pessoas sigam a Jesus. Por isso que nós cantamos que nós devemos ser pés e mãos e com as nossas palavras proclamar a Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas e como o Salvador do mundo. A insistência de João Batista ela é muito simbólica e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão do J.C. Wiley, que ele diz o seguinte: existe algo que nunca deve ser esquecido. É necessário uma paciente constância na pregação e no ensino da verdade. Se quisermos ver continuamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a história da graça divina deve ser contada repetidas vezes, linha após linha, preceito após preceito. É o gotejar contínuo que desgasta a pedra. Jamais falhará a promessa de Deus. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia. Em nenhum lugar está escrito que a palavra efetuará o bem na primeira vez que foi pregada. Não foi a primeira, mas a segunda proclamação de João Batista que levou André e seu companheiro a seguirem Jesus. Então é isso, meu irmão. Você precisa pregar o Evangelho continuamente. Essa é a verdade de Deus que continua viva e eficaz. Cada dia em que uma pessoa tem uma confissão de fé, cada um que chega em um contexto, ou quando temos batismos, é porque essa palavra de Deus ainda continua tendo efeito na vida das pessoas. Não se desanime, não olhe apenas para o resultado, seja fiel à mensagem de Deus, continue dizendo, simples e objetivo, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os seus pecados, que perdoa os seus pecados. Apresente para as pessoas a necessidade de que elas precisam de Cristo. Apresente às pessoas o quão perigo ela está se ela fosse apresentar diante de Deus sem ter Cristo como seu mediador, sem ter Cristo como seu Salvador, sem ter a cruz como um símbolo do seu currículo. Apresente às pessoas essa necessidade. As pessoas precisam ouvir de você, meu irmão, que diz ser crente, que diz amar Jesus, que tem 5, 10, 15 anos de crente, que Cristo é o Cordeiro de Deus que perdoou os seus pecados, que remiu a sua vida. Isso tem que significar mais apenas do que uma vida religiosa contínua. Isso tem que significar a mensagem da sua vida. Isso tem que significar o legado de você. Os Arrais a dizer, né, que de mim não sobra nada e que de Cristo permaneça tudo. Os filhos estão vindo, daqui a pouco os netos, e a lembrança que você tem que deixar é que você era um crente que amava Jesus acima de todas as coisas. Que você era alguém que, em qualquer tempo que pudesse, pregava o Evangelho. Pregue o Evangelho. O chamado da igreja ministerial fundamental é fazer com que nós todos fôssemos pessoas que levassem pessoas a Cristo. Nós vamos ver isso aqui em André. Porque o André vai seguir, e alguns estudiosos vão dizer que também é João está se auto-referindo aqui de forma delicada, mas não é claro. Mas André e esse outro companheiro seguem a Jesus. E aí Jesus ele é muito perspicaz. O que vocês estão procurando? O que vocês querem? Vai. Talvez, se fosse Pedro impaciente, estão falando que você é o Cordeiro de Deus, eu quero testar se é mesmo. Mas ele era André e talvez João. E Jesus faz uma pergunta: o que vocês estão procurando? Imagine só se Jesus chega para nós nessa manhã e ele faz uma pergunta. Nós estamos acostumados com afirmações. E nós devemos fazer afirmações. Nós somos pessoas que proclamam as coisas. A gente não temos um hábito de ficar subjetivizando as coisas. É isso e isso, preto e branco. Sim, sim, não, não. Mas aqui Jesus está: o que vocês estão procurando? O que você procura, meu irmão? Toda manhã que você se reúne aqui com essa igreja, todos os dias em que você acorda, o que você está procurando? Para onde você está indo? Se Jesus fizesse essa pergunta para você, eu não quero que você responda, não, eu estou procurando o crescimento do reino de Deus, eu quero que o reino de Deus cresça, que Jesus seja conhecido, que Ele me leve às nações, me dê as nações, senão eu morro. Não vai num culto, não vai num GC, se não der as nações, morre.
Meu irmão, o que você está procurando? Para onde você está levando a sua vida? Pense nisso. Sabe, o mês das metas é janeiro. Está todo mundo cumprindo. Eu estou indo na academia. E até agora eu estou quase que felizmente, mas ainda é infelizmente. Mas daqui a pouco vai chegar felizmente e estou indo. E eu quero cumprir isso. Mas eu não posso deixar de ter a minha vida, de levar a minha vida, direcionar a minha família para um lugar onde nós não nos comprometemos com a pregação do Evangelho. Aonde nós nos comprometemos em amar mais a Deus, amar mais a Cristo e fazer com que Cristo seja conhecido. O que nós estamos procurando é amar a Jesus, conhecer a Jesus. E a resposta deles é muito curiosa. Rabi, eu quero saber onde que o Senhor mora. Talvez ninguém perguntaria isso para Jesus. Todo mundo perguntaria o seguinte: Jesus, quanto que eu vou ficar rico? Só? Explica aqui um negócio aqui, só para me entender. Né? Ou quanto que eu vou casar? Alguns irmãos aí, né, João? Quanto que eu vou casar? Venham ver. Onde o Senhor mora? Venham ver. Então Jesus convida. Jesus convida. Venham para minha casa. E aí eles passam algum tempo com Jesus. E André, a gente vai ler o texto. Provavelmente Jesus, dando continuidade à pregação de João Batista, discipula André e talvez João aqui. E é muito, meu irmão, é muito improvável, eu diria até inevitável, dizer que você está dizendo, eu encontro com Jesus, eu falo com Jesus, e não falar de Jesus. São duas coisas que não coadunam, né? Não é coerente. Não é coerente. Como é que está a sua vida espiritual? Eu falo com Jesus todos os dias, eu oro, eu leio a Bíblia, o Senhor tem falado ao meu coração. Como está a sua pregação? Não, tem muito tempo que eu não prego. Impossível. É impossível falar de Jesus. É impossível encontrar com Jesus sem falar de Jesus. Se você não tem falado de Jesus, pode ser que o seu relacionamento com Jesus esteja estremecido, esteja frágil, esteja distante, esteja gelado. Verso 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Enquanto eu fazia esse estudo, eu lembrei do João. Por isso que eu brinquei com ele antes. E quando a gente cantava muito, o Eric está ali, o Eric é testemunha, ele era o líder. A gente cantava muito assim, deixa queimar, Alessandro Vilas Boas. O chorrão vai enxugar depois na reunião lá, mas você não liga não. E, amém, né? Deixa queimar o coração, pô. E a gente cantava convicto, né? Deixa queimar. Né? E aquele cabelão do João, cabelão do Alessandro, aquela coisa assim. Mas, irmãos, e aí eu fiquei pensando, eu fiquei rindo, igual que está rindo aqui, eu fiquei, poxa vida, né? Mas é isso mesmo, acho que eu lembrei de Jeremias, né? Essa palavra queima em meus ossos, e por mais que eu tente não falar, eu não consigo não falar. Sabe, pregar o evangelho não pode ser coisa de novo convertido, que a gente tem essa piada. Não, quando o cara converte, esquece. Envia para o campo missionário, que vai pregar muito. Isso tem que ser coisa da igreja. À medida que o tempo passa, e a imagem de Jesus se torne mais clara para você, mais convicta, mais enfática, mais poderosa deve ser a sua pregação. Você encontrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À medida que o tempo passa e você conhece mais a Jesus, e você vai se deleitando nas bênçãos espirituais concedidas por Deus em Cristo Jesus, mais você vai compartilhar isso. Por quê? Porque é a grande bênção da sua vida. Essa é a grande verdade do seu coração. Isso é tudo que você tem. É a única coisa que você tem. Não tem mais nada. Tudo é perdível, tudo é perecível. Para quem já passou por momentos difíceis, por perdas, sabe, as coisas passam. Por mais que você possa amar e tentar arrebanhar. Estava lendo o livro do Peter Light sobre Eclesiastes, né, Salomão entre os pós-modernos, e ele vai dizer algo muito interessante, que a ideia de Salomão é o seguinte, que a vaidade é a tentativa de arrebanhar o vento. Eu sei que teve uma pessoa que tentou fazer isso. É você prender assim, ó, não consegue. Não consegue. Essa é uma verdade fundamental das nossas vidas. Nós não controlamos as coisas. Mas Cristo permanece o mesmo. E é por isso que a gente prega convicto.
O que você tem a dizer hoje, nessa manhã, quando você estiver lá na sua empresa, no seu trabalho, com a sua família? O que você tem a dizer para nós aí, meu irmão? Alguma coisa? E tenho. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que você fosse perdoado, remido, reconciliado com Deus. O que você tem a dizer aí? Que Cristo é o Salvador do mundo e você está perdido, você precisa dele. Achamos o Messias, Pedro. Achamos o Messias. Encontramos com ele. Sabe, a pregação de Filipe, ela endossa um pouco aqui a pregação de André. Achamos quem Moisés e os profetas diziam. Achamos quem Deus havia prometido, o Salvador de Israel, o Rei de Israel. Nós encontramos com ele. Ele encontra com Pedro, seu irmão, nós encontramos com ele. E aí o que ele faz? Ele leva Pedro até Jesus. Ele age. Ele não só proclama, ele age. Porque a gente entende, e todo mundo aqui entende, eu sei que você entende isso, meu irmão, que as suas práticas e as suas palavras devem apresentar a Jesus. E eu sei que muita gente faz o contraponto, não, tem que ter prática, palavra só se necessário. Para de ficar postando isso aí no Instagram e vai pregar só. Fica lá, não sei o quê, pode, fica falando que é o Santo Agostinho, não foi ele que falou isso não, tá? Age como um crente, pregue como um crente. Leve as pessoas a Cristo. O pastor Emerson pregou aqui, alguns meses atrás, sobre Hebreus, e uma passagem que dizia que pessoas que estavam desanimadas, o papel daqueles que estavam firmes era como se pegasse essas pessoas no colo e trouxesse elas de volta. É isso que às vezes você vai ter que fazer por alguém. Você vai ter que insistir, você vai ter que pregar continuamente, dia após dia. Não foi assim com você? Não foi assim que a sua mãe orou por você tanto tempo, seu pai, sua avó? Não, meu pai falava disso o tempo todo, agora é que eu entendo, agora é que eu entendi. É a continuidade. Pregue o Evangelho, pregue. Achamos o Messias. Né, eu estava ouvindo uma canção, né? O pessoal gosta de cantar muito ela aí. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem, mas eu falei, que canção bonita, rapaz. Legal, não tinha ouvido não. Eu falei, é isso mesmo, essa é a canção da nossa vida. É isso que as pessoas têm que saber de nós. Que você está com um carro novo, viajou, fez o que fez, beleza, top demais, isso mesmo. Mas que as pessoas saibam que no seu coração existe uma cruz, que existe um Senhor. E com isso eu queria concluir com duas aplicações. A primeira, meu irmão, é para você que está com o coração aflito. O início do ano ele é um pouco mais embaraçoso, porque a gente faz alguns planejamentos e a preocupação vem também, as coisas acontecem. Mas eu queria te perguntar, aonde está a sua esperança, tanto na vida quanto na morte? Aonde está a sua expectativa? No que você tem depositado a sua esperança? O que você tem feito para que você possa se tornar aceito, amado pelas pessoas, ou para que você possa se sentir contente, ou para que você possa viver em paz? Nós, como sociedade, aqui nós temos algumas psicólogas, nós sabemos, nós somos uma sociedade doente. Né? Nós somos uma sociedade cansada, ansiosa. O mundo nos afoga com tantas preocupações e tantos problemas. O mundo tem feito com que nós nos enfraquecemos, para que nós nos enfraquecemos, a gente procure mais outras coisas e o mercado funciona dessa maneira. Pessoas mais fracas são também produto. Mas aonde está a sua esperança? Aonde está o seu coração? Jesus precisa estar no seu coração. Creia no Evangelho, meu irmão. Mas creia no Evangelho não como alguém que entende. Eu entendi, eu já sei, isso aí eu fui, né? Igual a Brenda disse aqui, né? Fui lá na escola dominical, eu lembro lá que a professora mandava a gente gravar os versículos e é isso e isso. Não. Creia no Evangelho a ponto de você depositar toda a sua vida nas mãos de Jesus. Creia no Evangelho a ponto de você fazer como Jesus fez. Eu amo essa cena, eu sempre falo ela no GC lá, o pessoal deve estar cansado de ouvir, mas como Jesus fez na tempestade, dormiu. É que você vai dormir nesse mundo louco. Esse mundo de preocupações que tenta nos sufocar. Essa vida de comparação, de que cada vez mais você precisa ter mais para que você possa ter valor negativo. Você precisa ter Cristo.
E Cristo te concede um valor imensurável. E não é só um valor imensurável, é um valor imutável. Não muda. Você se torna filho de Deus. Creia no Evangelho. Receba Jesus no seu coração. Receba Jesus no seu coração. A ideia de João aqui, quando ele diz eis o Cordeiro de Deus, ele está sendo apelativo. Né? Ele está apelando. Olha o Cordeiro de Deus. Creia no Cordeiro de Deus. A segunda, ela é um pouco mais para nós. Nós precisamos pregar o Evangelho. E tem tudo a ver com a primeira. Porque, irmãos, vou ser muito sincero aqui com vocês podem enganar a nós, vocês podem se enganar, mas você não engana a Deus. Mas existem algumas formas onde a gente pode entender como está o coração da pessoa. Você senta com a pessoa assim, João, e ela fala assim, não, pai, mas eu estou precisando de dinheiro demais, não, minha vida, não sei o que, você viu a notícia lá, e o banco, não sei o que, a eleição, eu vou falar disso mesmo, para incomodar. Pode ficar chateado comigo. Não, como é que vai ser o Brasil, não sei o que. Meu irmão, coloque seu coração em Cristo. E leve isso às pessoas. Leve às pessoas a verdade de que não muda. O mundo vai continuar sendo o que é. Independentemente de como é que for o Brasil nos próximos meses e anos, Jesus continua sendo o mesmo. Mas se o seu coração não estiver em Jesus, a sua única fonte de esperança, tanto na vida quanto na morte, a sua pregação não vai ser uma pregação sincera, honesta. Não adianta dizer, não, eu falo de dinheiro a semana inteira, mas chega lá no final de semana, eu canto sobre Jesus. Eu só, dentro de casa a gente só fala de preocupações, conta. Conta para cá, conta para lá, conta para lá e conta para cá. E Jesus, olhe para as coisas que você tem dito. Né? O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta a gente dizer, não, mas eu sou crente. Meu irmão, você não fala nada de Jesus. Não adianta dizer que é crente sem falar de Jesus. Nós vemos aqui, nós temos encontros com Jesus. O encontro de Filipe com Natanael, ele é muito impactante, porque não está no texto que a gente leu, mas é isso. Jesus chama ele e ele prega para Natanael. É isso. Jesus convida André e mais um, e André prega para Pedro. João Batista tem um encontro com Jesus e continua pregando Jesus. É isso. Nós falamos com Jesus, nós ouvimos sobre Jesus e nós continuamos a pregar sobre Jesus. Todos os domingos você se reúne aqui nessa igreja para ser lembrado que a sua vida tem que ser o megafone de Deus. Uma pessoa que fala sobre Jesus. Nas variadas formas, variados dons, de diversas maneiras. Você não precisa pregar bem como os pastores pregam. Quase ninguém prega bem tão assim. Mas você precisa pregar Jesus. Como que eu prego Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando de uma frase. Nós não estamos falando de teologia aqui não, gente. Estou elevando o padrão não. É claro, capacite-se mesmo, fazem curso, fazem BTM, leiam livros. Melhore a sua forma de pregar. Mas não deixe de falar sobre Jesus. Você se encontrou com Ele e compartilha sobre Ele. Porque, sabe, é interessante, porque tudo que é bom, nós falamos para as pessoas. Não, fui naquele lugar, comida gostosa. Não, fui naquele lugar, viagem boa, vai também, leva a família. Nossa, foi legal demais. Né? O único lugar que eu convido as pessoas que eu vou diferente é o Mineirão. E o Mineirão não é um lugar muito bom para ir não, gente. E eu convido as pessoas ainda. Ai de mim não falar de Jesus. Entendeu? Ai de mim. É convite para falar de coisa supérflua, boba. Igual idiota lá falando de cruzeiro lá. Fala de Jesus, meu irmão. Fico lá em casa, às vezes, não, eu sou bobo mesmo, né? Por que eu não vou pregar e sair de casa para parar de ver jogo? Fiquei pensando esses dias lá em casa. Mas é isso. Jesus tem que estar ardendo no nosso coração de maneira que nós não aguentamos não falar. Eu vou pregar para Jesus. No meu trabalho, na minha escola, para a minha família, para o meu irmão. Ele vai... Lá vem o crente que fala de Jesus. Lá vem o crente que fala de Jesus. É você. Não, mas é que esse crente é chato. É chato mesmo. Você está com medo de ser taxado como chato? É isso mesmo. Comum. Antigamente era assim. Agora não. A gente é gourmet. Pregue Jesus, irmão. Fala sobre Jesus. Leve essa esperança para as pessoas. Convicção, clareza. Não só como quem sabe, mas como quem viu, como experimentou. Olha para a minha vida. Olha como é que eu era. Eu era assim, assim, assado. Sujo, perdido. Né? Como diria a antiga canção, aqui eu vou encerrar.
Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, mas quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ah, meu irmão, quando Ele estendeu a sua mão para você, só você sabe de onde Ele te tirou. Faça disso a sua pregação. Quando Ele te tirou daquele lugar que você era perdido, sujo, com necessidade de ser aceito, de ser aprovado, de ser reconhecido. E aí Jesus preencheu o seu coração. Te deu amor, te deu graça, perdoou os seus pecados, te deu paz. E agora a sua vida pertence a Ele. Qual é a nossa única esperança, tanto na vida quanto na morte? Que pertencemos única e exclusivamente a Cristo e que a nossa vida está nas suas mãos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira os nossos pecados, que tira os seus pecados. Amém?